Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIO Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Clube LGBTQIA+, mais antigo do mundo. CNJ lança formulário voltado ao enfrentamento da violência contra a comunidade LGBTQIA+. Aos 80 anos, Caetano Veloso relembra a bissexualidade. Sexta-feira, 12 de agosto de 2022. Olá, eu sou Bia Carmo e este é mais um Bom Dia Bicha. Voltei! Sentiram saudade dessa doce voz iluminando a sexta-feira de vocês? Não imaginam o prazer que é estar de volta. Levanta, viada, vamos assim! O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+. 6 e ônibus. Deu no Terra Nós. Turma OK. Conheça o mais antigo clube LGBTQIA+, em atividade no mundo. Publicado em 7 de agosto de 2022. Por Caio Felipe. Com a fundação no dia 13 de janeiro de 1961, imediatamente anterior à ditadura militar, a Turma OK se firma como a mais antiga sociedade civil sem fins lucrativos de sociabilização LGBTQIA+, em atividade no Brasil e no mundo. As atividades foram iniciadas dentro dos apartamentos de seus frequentadores, no Rio de Janeiro, e cada final de semana em um endereço diferente com um único intuito: fazer cultura através do transformismo. Naquela época não podia haver barulho, sob o risco de denúncia por parte dos vizinhos. Então, quando um show terminava, estalávamos os dedos como forma de aplausos. Explica Mâncio César, atual presidente da Turma OK e criador da transformista Elaine Parker. Seus fundadores não estão mais presentes e, diante de um sistema que propõe apagar e negar as memórias do movimento LGBTQIA+, algumas informações acabam sendo perdidas. Sobre a escolha do nome do grupo, César aponta: não sabemos ao certo, mas OK vem de afirmação, né? Então é como quem diz, estou aqui, e esse discurso se encaixa até hoje. Corpos dissidentes de sexualidade e gênero foram alguns dos alvos de militares durante a ditadura, sofrendo torturas ainda mais agressivas durante o período compreendido entre 1964 e 1985. A gente não sofreu tanta represália. Travestis e transformistas que trabalhavam em teatros ou na rua foram mais perseguidas. Como nossos shows aconteciam dentro de casa, em segredo, as pessoas podiam se produzir lá. Conta. A primeira sede da Turma OK foi na Rua do Resende, número 43, na Lapa. Depois foram para o número 42 da mesma rua e passaram também pela Rua do Senado, até chegarem ao atual endereço na Rua dos Inválidos, número 39. 61 anos após a fundação, a essência da Turma OK continua a mesma. A nossa luta é pelo palco e pela sociabilização, afirma César. Além da programação normal proposta, que acontece sempre às quintas, sábados e domingos, o grupo realiza inúmeros concursos como Musa OK, Lady OK, Mr. OK, Rainha da Primavera, Rei do Carnaval, dentre outros. A Turma OK está de portas abertas para qualquer pessoa que queira exibir sua arte, seja a música, o teatro ou a dublagem. Todos aqui são bem-vindos. Procurem a gente. Finaliza César. Que incrível, gente! Eu tô passada. É impressionante como tem muita história de lutas e resistências LGBTQIAP+, que não são tão conhecidas, né? Eu acredito que um dos motivos é por sempre queremos inventar a roda e não ouvir quem veio antes de nós. É uma certa arrogância, né? Achar que o presente e o futuro não são compostos pelo passado. São 61 anos de Turma OK. É muita caminhada, né? É, gata. Ainda mais se manter em funcionamento durante a ditadura militar. Poderosíssima como a espada de um samurai. Eu fui atrás de mais informações e encontrei no YouTube uma entrevista com Elaine Parker contando detalhadamente a origem do coletivo. E na entrevista tem um ótimo acervo fotográfico que é apresentado durante o papo. E isso nos leva até a época e também a ter uma percepção da mudança da sociedade daquele tempo até os dias atuais. A entrevista está no canal do Rodrigo Faura Oficial. Acompanhem lá, também sigam a Turma OK no Instagram e o link dessa matéria estará presente e disponível na descrição desse episódio. Deu no G1.
CNJ lança formulário voltado ao enfrentamento da violência contra a comunidade LGBTQIA+. Publicado em 9 de agosto de 2022, por Márcio Falcão. O Observatório de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, lançou nesta terça-feira, 9 de agosto, um formulário voltado à proteção e ao enfrentamento da violência contra a comunidade LGBTQIA+. O documento é chamado de Registro de Ocorrência Geral de Emergência e Risco Iminente à Comunidade LGBTQIA+, Rogéria, em homenagem à atriz e cantora que morreu em 2017. O formulário será enviado a juízes, investigadores, advogados, delegados e Ministério Público. A ideia é que os dados ajudem a Justiça a adotar ações que possam evitar a repetição da violência em curto prazo. Na cerimônia que lançou o formulário, o presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, afirmou que só se faz justiça com dados reais. A escassez de indicadores públicos oficiais de violência contra pessoas LGBTQIA+, é um problema central cuja permanência pode levar a um aumento na invisibilização da violência contra essa população. Por sua vez, a invisibilização acarreta um aumento da indiferença e do desprezo, que, conforme bem apontado pelo professor Elie Wiesel, um doutrinador do Holocausto, são a causa de todas as tragédias do mundo, disse. Integrante do observatório, a cantora Daniela Mercury afirmou que as ações representam um avanço em uma busca de uma sociedade mais justa e igual. Queremos tratamento digno perante a lei, para permitir que recebam no Poder Judiciário uma decisão de proteção pronta e justa e de punição de seus agressores, e que, finalmente, para gerar justiça e acabar com a perpetuação da desproteção, da violência e da impunidade. Enquanto todos os brasileiros não estiverem protegidos e tratados de modo igual, não teremos a democracia plena, disse. Também nesta terça-feira, o CNJ divulgou um levantamento, feito em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, que mostra a dificuldade da comunidade LGBTQIA+, em acessar a justiça. O estudo analisou processos em tribunais de todo o país que envolviam casos de homicídio, injúria e lesão corporal contra a comunidade LGBTQIA+. Os dados apontam que, na maior parte dos casos, a fase de investigação chegou a identificar os crimes como LGBTfobia, mas que, em menos da metade dos casos analisados, os juízes entenderam que houve o delito ao sentenciar os processos. Mas, gente, é essencial essa coleta de dados e por mais que diariamente, eu quero dizer, dentro do nosso convívio social, não seja algo muito valorizado, né? Gata. Ter essas informações faz muita diferença na garantia de direitos para toda a comunidade LGBTQIA+. Eu falo isso porque não é de hoje que nós usamos dados, números para denunciar violências e poucas são as pessoas que realmente compreendem a gravidade disso. Um exemplo é o Brasil, seu país que mais mata travestis e transexuais no mundo, e pouco é feito para mudar esses dados. Ter um formulário voltado ao enfrentamento da violência contra a comunidade LGBTQIA+, disponibilizado pelo CNJ, é ótimo na elaboração de argumentações jurídicas. Por exemplo, eu sou advogada e estou com uma ação que a minha cliente sofreu violência de vizinhos. Eu posso utilizar os indicadores do formulário para dizer: ô dona juíza, esse caso não é uma simples briga de vizinho não, viu? Isso é transfobia. Vamos dar nome às coisas e colocar os agravantes nessa conduta aí, nessa pena, nessa sanção. E também para dizer: ô delegado, esse caso não é um homicídio simples não, hein? É um homicídio causado por homofobia. Bora colocar isso aí no boletim de ocorrência, por favor? E até mesmo acrescentar em projetos de leis que visem uma legislação específica para a comunidade LGBTQIA+. Bota a cara no tal, mona! Tendo mais casos no âmbito jurídico, no teor dos autos, nas alegações de fatos, melhor é para mostrar a urgência e a necessidade legislativa. Aí, ô galera do Congresso Nacional, bora trabalhar no andamento de aprovação desse projeto aqui? Porque o judiciário já tá cheio de analogias por ausência de legislação específica. Eles já reconhecem tudo, então bora formalizar? Bora! Tipo isso, né? Acho que deu pra entender um pouquinho. São pontos muito positivos pra nós. Deu no Gay Blog. Caetano Veloso relembra a bissexualidade em show de seus 80 anos. Gratidão a uns caras. Publicado em 9 de agosto de 2022 por David Pazzato. O
cantor Caetano Veloso comemorou 80 anos de idade com um show especial no último domingo, 7 de agosto. Durante a apresentação, ele aproveitou a ocasião para agradecer seus antigos amores como Dedé Gadelha e Paula Lavigne, mãe de seus filhos, e ainda relembrou sua bissexualidade. Uma gratidão absoluta a Dedé, a Paulinha e outras mulheres que foram importantes para mim na vida. E uns caras também, mas raros, e geralmente fugazes, mas nem por isso menos importantes, disse o cantor durante o show. Como parte das comemorações de seus 80 anos, o artista fez um show com a participação de sua irmã, Maria Bethânia, e de seus 3 filhos, os músicos Moreno, Zeca e Tom Veloso. Em dezembro de 2020, durante a Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, Caetano comentou que as torturas durante a ditadura militar fizeram com que sua atração por homens fosse apagada. O cantor foi preso na década de 1970 por ser considerado pelos militares como subversivo e desvirilizante, ficando 54 dias na cadeia, algo que causou um apagamento do reconhecimento de si mesmo. Ele aborda esse assunto com mais detalhe em seu livro Narciso em Férias, onde conta detalhadamente a sua experiência na prisão. Parabéns, Caetano Veloso! Feliz aniversário! Uhul! Mas deixando as felicitações de lado, olha, gente, quando eu vi que colocaram essa notícia pra mim, eu fiquei até meio assim, porque eu tenho algumas ressalvas ao Caetano, não a ele, mas algumas declarações que ele fez envolvendo temáticas raciais, principalmente em uma entrevista que ele deu à Folha de São Paulo. Porra! E antes que digam, então vamos cancelar o Caetano Veloso. Calma, gente, não é isso, não é isso. Nós precisamos ouvir opiniões, né, discordar, criar o nosso senso crítico em cima disso. E eu sempre o achei meio controverso em algumas coisas, porque eu não concordo com a maneira como elas são ditas, sabe? Eu tenho aquela impressão que ele acaba querendo evidenciar umas paradas, mas utiliza palavras e expressões erradas, sei lá. Bom, mas sobre a notícia e a declaração dele feita no show, talvez eu tenha que ler, não, talvez não, com certeza eu tenho que ler o livro para compreender melhor sobre a vivência da bissexualidade de Caetano Veloso. Eu acho muito delicado falar sobre isso, primeiro porque eu nunca vivi e espero fortemente nunca viver em uma ditadura militar. Ele foi preso e sabe-se lá o que ele passou na prisão durante os dias que ficou encarcerado, e por conta da maneira que ele foi tratado, Caetano falou que ele passou a ter uma rejeição sexual em relação à figura dos homens, e é uma rejeição que ele não tinha antes da prisão. E também que eu não me sinto muito confortável em debater a sexualidade de alguém, porque eu penso que não existe uma regra de conduta de como que se deve viver a sexualidade, como que ela deve ser exposta, celebrada, etc, etc, etc. É isso. Não quer dizer que, por ele ter se relacionado muitos anos publicamente com mulheres, que ele não seja bissexual, não é mesmo? Exatamente. Tanto que ele trouxe isso na celebração do seu aniversário, e a bissexualidade faz parte da construção de quem ele é hoje aos 80 anos. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha! E essa semana foi aniversário de GG Real Oficial e de Isa Potter. Parabéns, meus amores! Que a vida abençoe vocês com muita alegria, muitas realizações, lindezas. E mais um final de semana chegando e galerinha, bora ser muito prudentes, tá bom? Agosto é mês da visibilidade e orgulho lésbico e também o mês de Obaluaê, mês do silêncio. Aproveitem momentos do fim de semana de vocês para silenciar os pensamentos e voltar as suas energias para a saúde física, mental e espiritual. A Totô. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Nara Lívia, Rod Gomes, Isa Potter e Bia Carmo. O programa integra Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Nos encontraremos na próxima sexta, mas não se esqueçam que o podcast é diário e segunda, a partir das 6 horas da manhã, estaremos de volta. Ouça o Bom Dia Bicha nos principais reprodutores de podcasts. Além do Bom Dia, vocês também podem me encontrar no podcast Tem Uma Ex.
Eu tenho uma ex. Toda terça um episódio novo contando histórias babadeiras. E é isso, gente. Um grande beijo, se cuidem daí, que eu me cuido daqui. Até o próximo episódio. Tchau.